Mateus 24, versículo de número 3 até o versículo de número 14. Antes de nós iniciarmos a ministração, deixa eu ressaltar aqui a presença do Alisson, da Diana, casal que a gente ama muito, Deus abençoe. Eu fiz o casamento deles, fazia já 2 anos já, viu? Deus abençoe, meus irmãos, é uma satisfação ter vocês conosco. Mateus 24, versículos de número 3 ao versículo de número 14, vamos falar sobre o princípio das dores. Quem encontrou, por favor, diga amém. Diz assim a maravilhosa palavra de Deus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram, dizendo-lhe: dize-nos, quando sucederá estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Diga amém. Olhe para cá, irmão, por favor. Fazem mais de 2000 anos que Jesus proferiu essas palavras. Durante esses anos, décadas, séculos, o discurso do capítulo 24 do Evangelho de Mateus vem ecoando e sendo transmitido e falado ao coração de muitas e muitas e muitas pessoas. Pessoas têm lido, assistido a retratação desses versículos do capítulo 24 de Mateus. É interessante nós destacarmos que no Evangelho que traz o nome do evangelista Mateus, nós temos 28 capítulos. Dos 28 capítulos se sobressai o capítulo 24. Ele é rico em muitos detalhes, ele aparece em destaque no Evangelho e ele não se resume a simplesmente os 51 versículos do capítulo 24, mas ele vai para dentro do capítulo 25 e vai se concluir somente lá no versículo 46 do capítulo 25. Esses 2 capítulos, eles vão fazer parte do chamado sermão profético de Jesus.
A Bíblia vai dizer que os apóstolos aproximam-se dele em particular. Não foi um momento público, não foi um instante em que as multidões estavam ali ouvindo. Não foi assim. Foi um momento privado, particular, um momento único ali, quando os discípulos dele se aproximaram e perguntaram: Mestre, quando sucederá estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? É essa pergunta que muitos e muitos têm feito ao longo dos anos. E o evangelista Mateus faz questão de descrever a resposta que Jesus traz a ela. É interessante que a primeira coisa que ele vai dizer, respondendo a essa pergunta dos discípulos, é: vede que ninguém vos engane. Antes dele responder quando seria o final dos tempos, quais sinais haveriam, ele traz uma palavra de advertência: vede que ninguém vos engane. E isso já nos abre a janela de entendimento para nós sabermos que os tempos finais seriam tempos de engano, seriam períodos de ataque à verdade, seria um período de várias e falsas ilusões, e que essas ilusões, esse espírito do erro, ele poderia facilmente iludir, seduzir e enganar a vida dos discípulos. Mas, no entanto, ele começa a resposta dizendo: vede, ninguém vos engane. Porque o tempo em que nós estamos a viver é um tempo, infelizmente, de engano. É um período de perca das afeições familiares, enganos nas relações familiares. É um período de engano bíblico, engano teológico. Muito engano sendo anunciado e pregado dentro da própria igreja. Hoje, uma pessoa mandou para mim, e eu compartilhei no grupo de teologia da igreja, um charlatão no YouTube enchendo um balão desse de festas de aniversário, vendendo por R$500 oxigênio, sopro ungido no balão. E isso mostra como o engano ele tem descaradamente se manifestado nos nossos dias. As pessoas adulteram a pregação da palavra em busca do lucro. A perca da valorização da verdade das Escrituras é algo terrível em nossos dias. E eu poderia hoje à noite ficar bastante tempo aqui falando a vocês de coisas equivocadas, erros terríveis, que são nada mais do que manifestação de espíritos do erro, do engano, iludindo a vida das pessoas. Jesus falou de engano no âmbito teológico, no âmbito das relações sociais e afetivas, engano no aspecto da revelação da verdadeira espiritualidade, aonde se mostra uma coisa que não se é, poderes que se não existem, sinais que na verdade são coisas equivocadas, erros para seduzir e enganar as pessoas. Tudo isso, na verdade, meu irmão,
é cumprimento da Sagrada Escritura. E a palavra de Deus, a voz de Jesus, continua ecoando por milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos, chegando até a mim e a você hoje, pelas páginas da Bíblia Sagrada, dizendo a todos nós: vede que ninguém vos engane, que você não seja presa fácil, que você não seja ingênuo, que você não caia nesses contos mentirosos que vestem a roupa da verdade, mas quando na verdade eles têm um perfil de mentira. Porque o tempo, o fim, seria marcado por um tempo enganoso. E ele começa a responder a pergunta dos discípulos, dizendo: vede que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos e enganarão a muitos, seduzirão a muitos. Depois ele começa a falar do outro aspecto e diz: haverão guerras e rumores de guerras. E aí talvez alguém diga assim para mim: pastor, guerra tem desde o início do mundo. É verdade. Desde o início do mundo existem guerras. Mas na proporcionalidade de guerras como existe no nosso período, nunca houve na história humana. Se você quer saber o que é período de guerras e rumores de guerra, olhe para 1949, Segunda Guerra Mundial. Olhe para a Primeira Guerra Mundial. Olhe para os conflitos entre povos e entre nações. Olhe para os sinais que nós estamos vendo aí. Jesus continua o sermão e ele fala de tempos de engano, guerras e rumores de guerras. Ele fala de terremotos, tremores, catástrofes naturais. E aí entra para o mesmo princípio: na proporcionalidade que nós temos hoje, nunca se teve. O planeta nunca foi tão maltratado pelo homem como é maltratado hoje. O ecossistema nunca sofreu tanto. A nossa espécie, é a maior causadora de uma série de males que atormenta a nós mesmos. Jesus disse que haveriam catástrofes naturais. Jesus disse que haveriam guerras e rumores de guerras. Jesus disse que seriam tempos enganosos. E não precisa ser nenhum expert para ver que isso está na cara da gente hoje. Está diante de todos nós hoje. E a pergunta dos discípulos, eu repito, é: quando sucederão essas coisas? Que sinais haverá da consumação dos séculos e da tua volta? Se eu tenho essa pergunta dos discípulos, se eu tenho essas respostas de Jesus, se eu vejo esses sinais diante de mim, eu só posso chegar a uma única conclusão: Jesus está voltando. Os sinais, eles são visíveis a todos nós. Eles estão diante de todos nós. Ele chega para os fariseus, ainda no Evangelho de Mateus, e diz assim: fariseu cego e hipócrita, tu olha para a face do céu e se ele está rubro, tu diz: hoje haverá tempo de chuva. Mas se ele está claro, tu diz: hoje não vai chover. E ele diz: hipócrita, tu sabes olhar para o céu e fazer estas previsões, mas tu não sabe discernir os sinais dos tempos. Tu não sabe pegar esse conjunto de sinais e entender que ele está às portas, que ele está a regressar. Ele continua ainda
dando resposta à pergunta dos discípulos, nos versículos que vão adiante do capítulo de número 24, só que depois de falar de tempos de engano, de guerras e rumores de guerras, de catástrofes naturais, ele vai trazer para uma realidade que agora é mais perto de nós, que é a realidade da crise da espiritualidade na igreja. Porque ele fala de crise, de engano, de âmbito da espiritualidade comum, mas quando ele chega no versículo 12, ele está falando de dentro da igreja. E ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E diga-me, irmão, sejamos honestos, quantos de nós já não somos mais os mesmos? Quantos de nós já não colocamos de lado coisas que não eram para serem colocadas jamais? Nós abrimos mão de certas coisas e de buscas relacionadas ao reino de Deus e à vontade de Deus para nossas vidas, em nome de outras coisas e das nossas próprias preferências. E tudo isso foi gerando dentro de nós um coração endurecido, insensível à presença de Deus, aonde o relacionamento com Deus se torna algo dispensável. Isso nada mais é do que um tempo de crise, de frieza espiritual terrível que nós estamos vivendo. Agora mesmo, eu já disse aqui na igreja, me reuni há uns meses atrás com um grupo. Helena, tira um pouquinho dessa microfonia, filho, por favor. Me reuni com um grupo de pastores aqui numa padaria aqui de Fortaleza. Tinha muita gente ali. E a resposta um diálogo de um para com o outro é de como nesse período de crise agora, período de pandemia, por causa desse maldito vírus que há 2 anos atormenta a nossa geração, quantos não foram embora? Quantos não se desviaram? Quantos não esfriaram? Quantos não abandonaram a fé? Quantos não trouxeram um cheque sobre a fé que tinham? Quantos não duvidaram de Deus e da vontade de Deus no meio de tudo isso? Quantos não perguntaram onde está Deus que não faz nada no meio dessa situação toda? Isso nada mais é do que a multiplicação da iniquidade no coração humano, e que vai gerando frieza, insensibilidade, dureza espiritual em relação a Deus. Olhe para a sua vida espiritual. Olhe para a sua vida espiritual e faça uma análise própria de você sobre como é que está o fervor da tua fé. Como é que está o entusiasmo da tua fé? Como vai a saúde da tua alma? Coloque diante de você, numa escala de valores, quanto tempo você dedica da sua vida a outras coisas e quanto tempo você dedica da sua vida às coisas relacionadas a Deus. E eu não estou falando só de vir para a igreja, porque vir para a igreja faz parte de um conjunto. Eu estou falando de uma vida espiritual por completo, porque princípio de religião de verdade nunca foi ser vivido primeiramente no templo. Primeiro sempre foi vivido em particular, em casa, na sua vida privada. É nesse sentido que nós estamos falando. E veja quanto tempo você se volta para Deus, quanto tempo você se envolve com Deus, quanto tempo você abre esse pequeno livro e diz: Senhor, fale comigo e conforte a minha alma. Quanto tempo você dobra os seus joelhos e conversa com Deus sobre os seus anseios, suas dificuldades, suas perspectivas, suas lutas. Veja quanto você fala com Deus. A resposta é a dificuldade que nós estamos vendo hoje.
A resposta é a falta de entusiasmo que nós estamos vendo hoje. A resposta é a falta de fervor que nós temos hoje. E Jesus continua e falou no chamado sermão profético, no princípio das dores, que por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não seria mais a mesma coisa. Não seria mais a mesma paixão e o mesmo interesse. Não seria mais o mesmo fervor. E Deus não trouxe você aqui hoje à noite para colocar mais fardo sobre a tua vida, mais peso sobre você, muito pelo contrário. Nós viemos aqui hoje à noite para sermos confrontados por essa verdade e entendermos que ainda há tempo para se restaurar diante de Deus. Ainda dá tempo para se restaurar diante de Deus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E veja como uma coisa está associada à outra. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 20 e poucos anos, já de fé aceitei Jesus em 1995, no dia 28 de agosto de 1995. Já tem algum tempo que estou na fé. Há algum tempo atrás, coisa de 20 anos atrás, nesse mesmo bairro aqui da nossa realidade, a gente estava num trabalho de oração, jardim de oração. O Franzé vai lembrar muito disso, ele já tem muito tempo como eu. E era comum, era algo comum você estar de joelho, orando a Deus, e o Senhor levantar uma irmã ou um irmão, cantando em cânticos espirituais, manifestações verdadeiras do dom de profecia. Não estou falando de profetada, estou falando de dom de profecia de verdade. Estou falando de manifestações legítimas de Deus. Por quê? Porque a igreja estava mais próximo de Deus. E quando está mais próximo de Deus, mais intensas são as manifestações do Espírito Santo sobre ela. Mas nós estamos vivendo em uma época de crise. Nós somos da geração de que se alguém está no culto e lá atrás começa a falar em línguas, todo mundo olha para trás para ver o que é aquilo ali. Ou se alguém levanta a mão, glória a Deus. O que é isso, rapaz? A gente estranha essas coisas. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado a simplesmente vir mudo e voltar embora calado, e a não receber nada, e não acontecer nada, e não ter ação nenhuma, e a gente não se incomodar com isso, a gente simplesmente pensar, hoje não tem, mas amanhã pode ter, porque Deus não quis. E na verdade não é isso. Enquanto nós deveríamos era nos voltar e nos inconformar a si próprio com essa situação, em dizer, Senhor, venha sobre mim e reavive a minha vida, porque não consigo, não posso e não quero viver sem ti. Essa deveria ser a reação adequada. Jesus falou de um tempo de frieza e dificuldade espiritual. Ele continua o sermão, o mesmo sermão do princípio das dores. E no versículo de número 13 ele diz outra verdade. Ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Repita esse texto comigo, diga, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é até o meio, não é só o começo. É aquele que perseverar até o fim. É aquele que tiver persistência, perseverança, resiliência em continuar e dizer, eu não renunciarei à minha fé. Venha o que vier, custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu sei em quem eu tenho crido. Foi isso que o irmão Elienay cantou aqui em 2 canções.
Eu continuarei acreditando, não importa as circunstâncias, eu continuarei te louvando, te adorando, te servindo, não importa o que aconteça. E tenho certeza, que é essa verdade que deve se apropriar dos nossos corações. A gente deve deixar de ser menino e buscar essas unções dos rodopios da vida e dos caicais da vida, não. E encher o nosso coração de perseverança em dizer: eu não vou desistir. Eu agradeço a Deus todo dia pela ciência. Eu agradeço a Deus pela vacina, eu sou vacinado. Eu agradeço a Deus todo dia pelos médicos. Eu agradeço a Deus pelos recursos científicos. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. A minha esperança está em Deus. Se não tivesse tido vacina, eu continuaria acreditando em Deus. Se as pessoas, que Deus guarde, não aconteceu isso, continuassem morrendo aos milhares, eu ainda continuaria crendo em Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque com Covid ou sem Covid, com H2, H3, H1 ou quantas famílias de H você preferir chamar, não importa, meus irmãos. Eu sei que lá em cima tem um Deus que governa todas as coisas e que nada está fora do controle e do domínio do Deus Todo-Poderoso. Então eu irei continuar acreditando e confiando até o fim. Até o fim. Não, eu continuo acreditando. Mas eu continuo crendo. Continuo crendo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que não vai surgir outra verdade. Essa é a única verdade. Eu sei que não haverá outra porta. Jesus é a única porta. Que não existe entre os homens outro nome, que importa que nós sejamos salvos. Então, meu filho, a eleição está aí. E os crentes geralmente se enchem de expectativas políticas. E eu já passei dessa época, irmão. Eu digo como disse Paulo: a minha esperança está no céu, à direita de Deus, que é Cristo Jesus, o Senhor. E ele continua a palavra e diz: aquele que perseverar até o fim. É interessante Jesus ter dito isso, porque nós somos muito bons de começo. A gente está aqui e no início, eu acredito, glória a Deus, eu creio, eu vou em frente. Aleluia, glória a Deus, eu vou passar por cima. Eu creio. Os anos vão passando, as coisas vão acontecendo, e esse eu creio vai sendo abafado e vai diminuindo. E quando a gente vai chegando no período do meio das situações da caminhada, da jornada, alguns não sabem mais se creem, alguns não sabem mais se acreditam, mas a promessa é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então deixa eu dizer uma coisa a você. Não é no começo e nem é no meio. É até o fim. Eu sei que você tem muitas dificuldades e muitas lutas. Mas o Espírito Santo diz para mim, para você hoje à noite persevera. Continua. Não desiste. Reacende a chama. Reabastece a lamparina, a candeia, a lâmpada. Continua a caminhada. Vai em frente até o fim. Ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. O último versículo que vai aparecer para fechar o tempo do período das dores vai ser: e esse evangelho evangelho do reino será pregado a todo mundo, para testemunho a todas as nações.
Então, ele diz, virá o fim. É a partir daí. A partir daqui, nós não estamos mais aqui. A partir do versículo de número 14, já tem acontecido aquilo que Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, que o mesmo Senhor que foi, ele voltará com voz de arcanjo e com soar de trombeta, porque o arcanjo soará a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós os vivos seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Nosso tempo é até o versículo 14. O evangelho do reino será pregado por todas as nações, então virá o fim. Então eu quero, para me terminar hoje à noite, que você que me escutou até aqui agora, volte para a sua casa, de ânimo recobrado, sabendo que você está no caminho, e que independente do que aconteça, não abra mão da verdade. Não negocie a verdade. Isso que eu estou falando é algo tão sério, irmãos. Essa semana eu me encontrei com uma pessoa. Essa pessoa está numa alta função numa empresa. Essa pessoa sempre conta comigo. Tudo bem, pastor, a paz Senhor, ele é da igreja. Aí essa semana eu encontrei com ele, estava no meio de uma roda de amigos. E aí eu fui e disse, irmão, tudo bem, paz do Senhor? Aí ele assim, oi. Estranhei, não disse nada. Aí disse, tudo bem, como vai? Aí passou-se. Depois encontrei com ele de novo, aí ele disse, desculpe pelo aquele dia, eu estava no meio dos meus amigos e eu fiquei assim de falar que era da igreja e ser mal interpretado. E eu fiquei pensando, meu Deus, nós estamos vivendo um período que Jesus era para se envergonhar de nós. E algumas pessoas é que estão se envergonhando dele. Envergonhando-se da fé que tem, da profissão de fé que faz. Vergonhando-se de dizer que é um pecador e que hoje é alguma coisa salvo pela misericórdia e bondade de Cristo Jesus, o Senhor. É essa nossa geração. Infelizmente, não queira fazer parte desse grupo. Testemunhe da sua fé. Anuncie a sua fé. Tenha coragem de dizer, eu sou luz. Não para se ebapular na frente dos outros, não, mas para simplesmente testemunhar da verdade. Perceba, deixe que as pessoas percebam as obras da luz na sua vida. Como disse o Dr. Billy Graham, a nossa vida em Cristo é o maior sermão que o mundo quer ouvir. Permita que essas pessoas olhem para você e vejam Jesus em você. E que você seja uma testemunha da verdade. No meio de um mundo de densas trevas, no meio de um mundo, de um período de muito engano, no meio de um tempo de enganos teológicos, enganos em todas as espécies de relações, em todo período, que as pessoas olhem para você e vejam Jesus em você. Que você seja alguém perseverante até o fim. E que você possa testemunhar da verdade aonde você estiver. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Fique de pé, por favor. Pastor, eu vim na igreja hoje querendo tanto ouvir aquela palavra da chave do carro. Queria tanto ouvir aquela palavra da porta aberta.
Meu filho. Não foi dessa que você ouviu, não. Você ouviu a palavra da porta estreita. Você ouviu a palavra do caminho apertado. Mas é ela que conduz à vida eterna. É ela que conduz à vida eterna. É ela que no final vai acontecer com você aquilo que Paulo diz, e você receberá a salvação da alma. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Adore ao Senhor. Independente de toda e qualquer situação, adore a Ele. E tenha uma certeza: o Senhor vai voltar para nos buscar. João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. É nisso que nós acreditamos. É para isso que nós somos salvos. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me traz a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e me levam perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, cante pra Deus. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural.
Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor, e queremos Te pedir que Tu nos conceda força que vem do alto, poder que vem de Ti, que nós sejamos revestidos completamente dessa capacidade sobrenatural, para não desistir, para continuar, para não abrir mão dos nossos valores espirituais, para não baixar a guarda, para não voltar atrás e ser tomado pelo desânimo, para não perder o fervor, a alegria, a paixão em Te servir e Te adorar. Não permita, Senhor. Não permita. Eu te digo como disse Santo Agostinho: quando os nossos sonhos não forem os Teus sonhos, então destrua o Senhor. Não permita que nada nos afaste de Ti, nada nos leve para longe de Ti, nada nos afaste da Tua vontade, do Teu propósito. Arraiga-nos, fundamenta-nos, alicerça-nos no Teu poder e na Tua presença. E que nós sejamos, Senhor, perseverantes. Que o amor de muitos esfrie, mas que o nosso não esfrie. Que muitos desistam, mas que nós não venhamos a desistir. Que muitos abram mão da fé, mas que nós não venhamos a abrir. Aleluia. Pai justo, santo e bom, abençoa-nos poderosamente, e que essa palavra sirva de vitamina espiritual para nossa alma, de vigor para continuar acreditando e caminhando, porque Tu não nos chamou para viver caído na beira do caminho, mas Tu nos chamou para continuar seguindo em frente, prosseguindo em direção ao autor e consumador da nossa fé, ao prêmio da soberana vocação em Deus, que é Cristo Jesus o Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós Te agradecemos e nós Te louvamos, no nome de Jesus. E você diga amém. Aleluia. Rompendo em fé, minha vida se revestirá no Seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar